permitir que a estrutura nossa seja de alguma forma danificada. Os fortes ventos, as tempestades, elas são comuns na nossa vida. Coisas que talvez gerem inseguranças, frustrações, medos, a ausência de coragem. Nós enfrentamos sempre de novo. Mas a nossa preocupação é que a nossa estrutura, a nossa base, a nossa fundação não seja fragilizada, não corra um abalo ao ponto de fato não poder mais suportar ou sustentar a nossa vida. Preocupação dos nossos dias é essa, não ser abalado. O curioso é que, ao invés de nós trabalharmos melhor em lidar com as adversidades, com as dificuldades, nós estamos buscando uma capacitação toda especial para fugir das dificuldades, para evitar dificuldades, para ficar longe daquilo que possa de alguma forma gerar uma insatisfação, uma tristeza, uma decepção, que possa mexer talvez com algumas estruturas nossas. E nós queremos fazer a meditação nessa noite num texto de Jeremias. Ele teve uma experiência muito forte, até porque Jeremias ele tinha lá a sua convivência com o rei, com pessoas de alta influência, autoridades do povo. E ele tinha aparentemente um livre acesso a essas pessoas. Só que como a palavra profética dele era muito forte, porque o povo tinha pecado e pecado muito, Jeremias não foi bem recebido em algumas situações. E o povo quis então calar a boca desse profeta, calar esse profeta. E para isso então houve várias tentativas de calar esse homem. Abra sua Bíblia lá em Jeremias, capítulo 38, nós vamos ler os versículos 5 a 13. Jeremias 38, versículos 5 a 13. Aqui nós vemos nitidamente uma oposição a Jeremias, e o pessoal consegue a liberação diante do rei em fazer algo, quer dizer, na verdade, fazer o que quiser com Jeremias. E aí nós temos esse texto. Veja só, versículo 5. O rei Zedequias disse: muito bem, façam o que quiserem com Jeremias. Quer dizer, eu estou entregando a vocês Jeremias, e vocês podem fazer o que quiserem com ele. Conheço ele, sou amigo dele, ou nem tanto, mas vocês podem fazer o que quiserem com Jeremias. Eu não posso segurar você, diz o texto. Quer dizer, o pessoal estava furioso. Eles de fato queriam fazer algo um tanto agressivo com Jeremias. E aí nós continuamos a leitura. Então eles me pegaram, diz Jeremias, e me puseram dentro do poço que havia no pátio da guarda e que era do príncipe Malquias. Eles me desceram com cordas, não havia água no poço, só lama, e eu me atolei na lama. Ebed-Meleque, um eunuco nascido na Etiópia, que trabalhava no palácio real, ficou sabendo que me haviam jogado no poço. Então saiu do palácio e foi falar com o rei, que naquela hora estava julgando causas no portão de Benjamim. Ebed-Meleque disse o seguinte: ó rei, meu senhor, o que aqueles homens fizeram está errado. Jogaram Jeremias no poço, e ele na certa vai morrer de fome, pois não há mais comida nessa cidade. Aí o rei deu ordem para Ebed-Meleque levar 30 homens dali e me tirar do poço antes que eu morresse. Então Ebed-Meleque levou os homens ao depósito do palácio, pegou uns trapos de roupas usadas e os desceu por meio de cordas para dentro do poço onde eu estava, e disse: Jeremias, ponha esses trapos debaixo dos braços para que as cordas não machuquem você. Eu fiz o que ele mandou, então me puxaram com as cordas e me tiraram do poço. Depois disso fiquei no pátio da guarda. Veja só, uma situação aí, Jeremias era ousado, e num certo momento o pessoal falou: chega, nós vamos calar esse homem. Mas era um profeta de Deus. Eles então o pegam, jogam num poço,
E nesse poço há lama, não há mais água, não tem como nadar. E aos poucos, com essa lama, qualquer pessoa que era lançada ali, gradativamente ia afundando. E Jeremias mesmo estava percebendo: estou perto da morte, eu vou morrer. Dessa forma, eu aqui embaixo, o pessoal lá em cima, por raiva, por indignação, por ira, me colocaram aqui dentro. O pessoal quer o meu mal e não vão me tirar daqui. Os meus dias estão contados. E aí então, de repente, um amigo dele se coloca como intercessor e consegue a autorização do rei para tirá-lo novamente daquele poço de lodo, de água suja. Consegue tirar novamente o profeta Jeremias. E aí ele consegue então sobreviver dessa forma e continuar mais um período no pátio daquele lugar, do palácio, algo relacionado ao rei. Da perspectiva humana, esse homem, ele era um cara de sorte. Ele foi lançado num fosso por causa dos inimigos físicos, pessoas. Foi lançado naquele poço e lá teve que ficar por um bom tempo. Mas graças a Deus, da perspectiva humana, ele tinha amigos. E esses amigos tiveram compaixão dele. Lançaram as cordas, resgataram esse homem com roupas, pedaços de panos, para que ele não se machucasse. Resgataram esse homem do poço. É certo que esse homem não ficou apenas 15 minutos naquele poço. Ele ficou um bom tempo. Tanto é que pelas roupas que lançaram, pelos panos que lançaram para retirá-lo, ele já era fraco, fragilizado. Ele iria morrer. Da perspectiva humana, nós vemos esse homem como um cara de sorte. Também nem tanta sorte, porque ele fez boas amizades. E por causa dessas boas amizades, ele se safou mais uma vez da morte. Agora vamos continuar a folhear nossa Bíblia. Nós chegamos ao livro de Lamentações. E é muito provável, a gente não pode dar plena certeza, mas muito provável que Jeremias escreveu Lamentações. E até na atualidade, os textos do livro de Lamentações são recitados no muro de Lamentações lá em Jerusalém. Então há um significado nessas frases que são escritas aqui. Agora veja lá o texto de Lamentações, capítulo 3, versículos 52 ao 58. Lamentações logo depois de Jeremias, para você não ficar procurando por muito tempo. Capítulo 3, versículos 52 até os 58. Diz o seguinte: os meus inimigos não tinham razão para me odiar. Me caçaram como se eu fosse um passarinho. Eles me jogaram vivo num poço e o taparam com uma pedra. A água subia acima da minha cabeça e eu pensei: estou perdido. Do fundo do poço gritei pedindo a tua ajuda, ó Senhor. Roguei que me escutasses e tu ouviste o meu grito. No dia em que eu te chamei, chegaste perto de mim e disseste: não tenha medo. Ó Senhor, tu vieste me socorrer e salvaste a minha vida. Veja só, dá a impressão que é a mesma história, não é? Só de uma outra perspectiva, de uma outra ótica. O relato anterior é verdadeiro, só de uma perspectiva muito natural. O relato desse de Lamentações também é muito real, também é verdadeiro. Só que aqui há outras expressões, aqui há outras declarações, aqui há uma outra perspectiva. Eu creio que isso é importante. Quando nós pensamos em nos tornarmos pessoas inabaláveis, nós precisamos compreender todas as dimensões.
Existe sim o mundo físico, o mundo natural, claro que existe. Mas existe o aspecto espiritual que muitas vezes não é perceptível, não é visto. E por isso eu falei, muitas vezes o nosso foco é se tornar inabalável, talvez profissionalmente, inabalável emocionalmente, em relação à estrutura emocional, uma pessoa curada, tratada, ajustada. Muitas vezes nós pensamos em buscar um equilíbrio, talvez econômico, me tornar inabalável na economia, porque eu quero ter uma boa aposentadoria, uma boa poupança, um bom rendimento até o final da minha vida. Eu quero me tornar inabalável. E muitas das vezes o nosso foco está apenas no físico. Temos tantos livros de autoajuda, temos tantas dicas por aí, tantos videozinhos que são colocados, tanta inspiração, não sei se eu posso falar, mas tentativa de inspiração através da confissão positiva, da neurolinguística, e o pessoal vai bombando a gente para que a gente se torne inabalável. E aí nós vamos lendo algumas frases, poxa, que legal, vou postar. Eu leio outra frase, essa aí é demais. E a gente vai focando naquilo que é físico e não temos uma perspectiva espiritual daquilo que de fato está acontecendo na nossa vida. A gente muitas vezes acha que aquilo que nós construímos, aquilo que eu tenho como amizade, isso salvou a minha vida. Quando na verdade eu rogar, ou clamar, ou pedir, fez com que alguém tivesse a coragem de falar com o rei e lançasse os panos para dentro do poço, para que eu fosse resgatado e salvo. Nós precisamos entender que essa perspectiva espiritual, por mais que seja possível relatar a nossa história da perspectiva natural, física, precisamos compreender que essa perspectiva espiritual, ela é determinante. A interpretação sobrenatural, uma conclusão que é íntima, que o outro não percebe, o outro não consegue ver, é algo muito particular meu, mas que é muito forte, que me faz de fato experimentar novas coisas com Deus. Esse cuidado, esse amor de Deus para com a minha vida se torna perceptível. Eu quero enfatizar mais um versículo aqui, o 57, diz o seguinte: no dia em que eu te chamei, ele fala em relação a Deus, chegaste perto de mim e disseste, não tenha medo. Veja só, o que Deus fala aqui a Jeremias, não é, veja só, una todas as suas forças, tenta escalar esse poço agora, você vai conseguir. Deus diz, não tenha medo. E quando o Espírito Santo ministra isso no coração do ser humano, tudo muda. Da perspectiva natural, a gente pode até agradecer as pessoas, os amigos, Deus, mas nós precisamos ter essa experiência espiritual em relação às coisas que nos cercam. O que de fato faz de nós pessoas inabaláveis é a ministração do Espírito Santo em relação a essas questões, onde nós ouvimos, como já foi frisado no domingo passado, quando nós de fato ouvimos a voz de Deus, e isso se torna algo absoluto para a nossa vida, vai nos tornar pessoas inabaláveis. Os amigos são importantes, a convivência é fundamental para a nossa subsistência, mas nós precisamos compreender que essa vivência espiritual não pode nos faltar. E o bacana seria se toda a célula fosse um transbordar da presença de Deus. Se em cada célula se ouvisse a voz, não tenha medo, eu vou cuidar de você, você é meu filho amado, eu tenho sim planos de vida para você, não tenha medo.
esse falar de Deus contínuo, constante, ao nosso espírito, através da boca do nosso irmão, na roda, na edificação, no culto de mensagem, ou no discipulado, que isso fosse o nosso foco. Ser liberto mais uma vez do poço é muito bom. Como o próprio Jeremias disse, eu estou no fundo do poço e gritei, eu sou perdido, eu não tenho mais recurso nenhum. Não é bacana ser salvo, é muito gostoso ser salvo. Ninguém quer enfrentar a morte. Mas esse ministrar de Deus na nossa vida, esse ouvir a voz de Deus, é diferente, é superior, não tem comparação. Por isso, a gente lendo os dois textos, a gente vai percebendo que um é apenas um relato histórico, o outro é um relato do Espírito, algo que foi impresso naquele coração. Até se fala, né, que Jeremias era o profeta que tanto lamentava. Agora, se de fato ele escreveu Lamentações, as palavras que ele coloca aqui são fantásticas. E a percepção de Jeremias em relação a Deus é talvez diferente da percepção que Isaías tem, ou de que Jonas teve, ou outros profetas. Da forma como Jeremias vê Deus é diferente. E isso é importante para que a gente compreenda que ele está sim tendo as suas lutas interiores, mas ao mesmo tempo ele está tendo experiências que talvez muitas outras pessoas não tiveram. E eu quero voltar para mais um texto, no mesmo capítulo de Lamentações, o versículo 19. Lamentações 19, capítulo 3, versículo 19. Diz o seguinte: eu lembro da minha tristeza e solidão, das amarguras e dos sofrimentos. Penso sempre nisso e fico abatido. Mas a esperança volta quando penso no seguinte: o amor do Senhor Deus não se acaba. A sua bondade não tem fim. Esse amor e essa bondade são novos todas as manhãs. E como é grande a fidelidade do Senhor. Deus é tudo que tenho e por isso confio nele. O Senhor é bom para todos os que confiam nele. O melhor é ter esperança e aguardar em silêncio a ajuda do Senhor. E é bom que as pessoas aprendam a sofrer com paciência desde a sua juventude. Quando Deus nos faz sofrer, devemos ficar sozinhos, pacientes e em silêncio. Devemos nos curvar humildes, pois ainda pode haver esperança. Quando somos ofendidos, não devemos reagir, mas sim suportar todos os insultos. O Senhor não rejeita ninguém para sempre. Aí continua o texto, já me empolguei, já fui lendo a mais aqui. Vamos ler até o 33 então. Ele pode fazer a gente sofrer, mas também tem compaixão, porque o seu amor é imenso. Não é com prazer que ele nos causa sofrimento e dor. Veja só, o profeta Jeremias, como falei, dessa perspectiva que ele tem de Deus, ele diz o seguinte no versículo 19: eu lembro da minha tristeza, da minha solidão, das amarguras e do sofrimento. E depois de lembrar de tudo isso, ele está de bom humor? Ele está animado, empolgado, entusiasmado para continuar a vida? Não. Penso sempre nisso e fico abatido. Talvez em relação a essa reflexão, vendo da perspectiva de Jeremias, uma das coisas saudáveis que Jeremias faz é ele lida com o sofrimento. Ele trabalha com o sofrimento. Ele não procura pelo sofrimento, ele não quer o sofrimento para a vida dele, mas ele trabalha a questão do sofrimento na sua vida. E dentro disso ele externa os seus sentimentos, sua angústia, sua aflição, e aí ele coloca essa frase, que é importante, que nós devemos aprender a lidar com o sofrimento.
Que nós não podemos sempre querer fugir das dificuldades, porque quanto antes nós aprendemos a lidar com o sofrimento, com paciência, melhor será. Porque não é possível fugir sempre de novo. Você não tem como desviar todas as dificuldades da sua vida. Você vai ainda passar por dificuldades que vão de fato ser um abalo. E é importante que a gente saiba disso. Eu não estou anunciando uma calamidade para a próxima semana. Não, eu estou dizendo que todos nós vamos passar por dificuldades. E o importante é aprender a lidar com. Aí Jeremias fala o seguinte: quando eu penso na minha tristeza, na minha solidão, esse era um sentimento comum, porque muitas vezes ele foi rejeitado, colocado de lado. Quando penso nas amarguras, porque ele estava pensando nos inimigos e o coração dele estava amargurado. Então ele tinha esses conflitos interpessoais também. Quando eu penso nos sofrimentos, óbvio que eu fico abatido. Eu vou ficar abatido. Mas nessa dinâmica de tratar o sofrimento no seu coração, ele diz o seguinte: mas a esperança volta quando penso no seguinte. Quer dizer, quando eu penso no sofrimento, eu sou tomado por uma angústia. Mas quando eu trabalho essa questão e penso em algo novo, algo grandioso acontece dentro de mim. E aí eu quero que você volte ao poço. Ele foi lançado num poço. E você já sabe também pela vida de José, essa era uma prática. Talvez não querer manchar as mãos com sangue, mas dar uma boa lição à pessoa. A prática era jogar num poço, uma espécie de cisterna, impossível de sair, a não ser que tivesse uma corda. Mas não era o caso de Jeremias, ele não tinha força nem para subir por uma corda. Ele estava lá naquele poço, e ali ele tinha lá o seu tempo de reflexão, de meditação, de avaliação. E você pode ter a tranquilidade em pensar que Jeremias, ele deve ter pensado nas pessoas que o colocaram lá. Eu imagino que ele conhecia cada um deles pelo nome. Eu imagino que ele sabia da história daquelas pessoas. Ele conhecia as pessoas. E talvez até, agora é fantasia minha, talvez até eles tenham dado uma olhadinha para ver como é que ele estava lá embaixo. E ele olhando, afundando lentamente na lama, olhando, vendo os camaradas, camaradagem nada, né? Os inimigos dele olhando pela abertura do poço. Ele sabendo, se ninguém me tira daqui, eu vou perecer, eu vou morrer. Eu creio que esse sentimento, em algum momento você já teve, ou em algum momento você terá. Uma sensação de angústia profunda, uma impressão de que as coisas estão acabando. Os seus recursos, a sua capacidade de sair daquela situação, você vai percebendo que não há jeito mais, que você provavelmente terá o seu fim. Isso acontece. Mas isso não significa que Deus está longe. Isso não significa que Deus te desamparou. Isso não significa que Deus não te ama. Quando Jeremias fala de Deus, ele diz, a impressão que eu tenho, ele não fala a impressão que eu tenho, mas ele diz assim: Deus está me castigando. Eu estou sofrendo por causa de Deus. E eu preciso lidar com isso. E aí ele continua seu texto. Eu penso no seguinte: o amor do Senhor Deus não se acaba. A sua bondade não tem fim. Esse amor e essa bondade são novos todas as manhãs. E como é grande a fidelidade desse nosso Senhor, desse nosso Deus. Deus é tudo que tenho, por isso confio nele. Aonde? No poço também? Jeremias passou outras situações muito delicadas, não é só essa do poço.
Mas fato é que ele afirma algumas verdades espirituais que deveriam ser ou devem ser verdade na nossa vida. Quando penso na dificuldade, o meu coração se enche de angústia. Mas a minha esperança volta quando penso no seguinte: o amor e a bondade de Deus não tem fim. E até uma expressão curiosa que ele coloca aqui: se renovam a cada manhã. Não é que a bondade de Deus agora está desgastada conosco, o amor dele está acabando. Não. Significa que ao amanhecer do dia, você pode ter certeza absoluta que o amor de Deus e a bondade dele estão perfeitos, completos, o suficiente para o seu dia, que você não precisa ter medo algum. Veja só que afirmação preciosa desse homem, que verdade maravilhosa. Não está acabando não, porque se eu ainda tenho Deus, eu tenho o suficiente. Assim como ele relatou anteriormente a experiência dele, clamei ao Senhor, e ele se aproximou de mim e disse: não tenha medo, estou cuidando de você. Essa também é verdade para a sua vida. Ao invés de fugir do sofrimento, não estou incentivando você a procurar sofrimento de forma alguma, mas ao invés de muitas vezes gastar todas as energias para ficar longe do sofrimento, foque em trabalhar o sofrimento na sua vida. Mais cedo, mais tarde, você vai passar por dificuldades. E como diz o texto, é bom que as pessoas aprendam a sofrer com paciência desde a sua juventude. A gente usa na atualidade tantos medicamentos e nós temos soluções para praticamente todas as dores do ser humano. E a tendência da atualidade é por qualquer dorzinha tomar um comprimido. Agora, em relação às questões espirituais, em relação à nossa vida prática, nós precisamos talvez evitar tomar analgésicos e começar a trabalhar a dor no nosso interior. Por que eu estou nessa dor? Por que eu estou nessa aflição? O que me colocou nessa situação? É culpa minha? Não é culpa minha? Deus quer me ensinar alguma coisa? Deus tem alguma verdade que Ele quer imprimir no meu coração para que eu nunca mais esqueça que Ele é fiel, que Ele é bondoso, que Ele é amoroso? Para que eu chegue às conclusões que Jeremias chegou, dizendo: a esperança volta quando eu penso no seguinte: o amor de Deus perfeito, bondade dEle completa. Se eu tenho Deus, eu tenho tudo, é o suficiente para mim, porque Deus é um Deus que ministra a nossa alma, é o Deus eterno que nos torna inabaláveis, é a força dEle em nós que faz de nós pessoas ousadas, corajosas, que sustenta as estruturas emocionais, psicológicas, espirituais da nossa vida. É Ele que nos salva, é Ele que nos liberta. Se eu tenho a Deus, eu tenho tudo, nele confio. O Senhor é bom para todos os que confiam nele. O melhor é ter esperança. E aí Ele dá algumas dicas importantes e da forma como Ele tem trabalhado o sofrimento. Aguardar em silêncio a ajuda do Senhor. Muitas vezes a angústia leva ao desespero, leva a uma aflição. Algumas pessoas no desespero gritam, saem totalmente do eixo, não sabem exatamente o que fazer, perdem o chão.
E aí ele diz aqui no versículo 28, quando Deus nos faz sofrer, veja só a impressão que ele tem de Deus, devemos ficar sozinhos, pacientes e em silêncio. Sozinhos não está sugerindo solidão, mas sim solitude. Está sugerindo que a gente se aquiete, dizendo que a gente deva ter paciência e ficar em silêncio, até porque Ele quer falar conosco. E aí no versículo 29, devemos nos curvar humildes na presença dEle. Muitas vezes, quando sentimos que sofremos injustamente, nós nos tornamos arrogantes, exigimos nossos direitos, exigimos que Deus faça alguma coisa, que é obrigação de Deus, queremos mandar em Deus, que é obrigação de Deus em fazer alguma coisa, porque aquilo que nós estamos sofrendo é algo injusto. Talvez seja uma excelente oportunidade de aprender algumas coisas. Todos nós seremos injustiçados. Todos nós em algum momento vamos sofrer injustamente. Mas não só isso. Também nós vamos causar sofrimentos aos outros. E levar outros a sofrerem injustamente. Às vezes alguém da família, às vezes alguém do trabalho, às vezes até um amigo nosso. Todos nós não somos perfeitos e também causamos dores. Quando o sofrimento vem, a tendência é buscar exclusivamente uma saída, e a saída mais imediata, emergente, a mais rápida para sair daquela situação. E não nos damos o prazer, se eu posso falar dessa forma, de sofrer. Eu vi certa vez alguém sofrendo, e essa pessoa dizendo: eu sinto um pouquinho do sofrimento de Jesus quando Ele estava morrendo na cruz do Calvário. Russell Shedd. E aí ele disse o seguinte: eu me alegro em sentir essa dor. Parece algo de outro mundo, não parece? Parece algo totalmente louco, absurdo, até neurótico. Mas talvez a gente precise aprender a lidar com algumas coisas do nosso coração, que muitas vezes a gente não tem lidado. Fugido de algumas coisas por não ter se dado o capricho de analisar em silêncio, em cuidado, o que de fato está acontecendo conosco. As dores que nós sentimos muitas vezes são dores da alma, que ninguém percebe. Outras vezes são dores de enfermidades, e outras vezes são dores que os outros nos causam. Enfim, há tantos tipos de dores. A verdade é que precisamos trabalhar com mais cuidado essa dor, com humildade, nos curvar diante de Deus, nos prostrar diante de Deus, clamar com humildade, para que não seja apenas um resgate natural daquela situação, mas para que haja o falar de Deus ao nosso coração, e dessa forma uma edificação do nosso espírito em Deus. E ter a plena convicção, como nos é colocado aqui, a esperança volta quando eu lembro de que o amor de Deus é eterno, a sua bondade não tem fim, a mão carinhosa de Deus não vai me soltar em momento algum. Eu posso ter a certeza que Ele vai estar comigo até o final dos tempos, dos meus tempos e dos seus tempos. Ele estará conosco em todo momento. Eu não vos deixarei, não vos abandonarei. Palavra do Senhor para a nossa vida. Por que fugir tanto da dor, da angústia,
Por que ser tão superficial em relação àquilo que é, muitas vezes, tratamento de Deus na nossa vida? Precisamos nos aprofundar nessas verdades. Para concluir, o que tem nos abalado? O que tem balançado a nossa estrutura? No abalo sísmico, a gente deve tomar o cuidado para que a estrutura de uma casa, de um prédio, de uma construção, de uma rodovia, não seja danificada. E óbvio, a gente vai cuidar disso também. Mas o que está abalando você? E é isso que precisa ser conversado com Deus. São dores. Talvez uma dor de uma ofensa, de uma mágoa, ou uma dor de uma enfermidade, alguma perda, pode ser financeira, a dor de uma perda, e você tem lamentado essa dor, mas não tem conversado com Deus sobre ela, não tem derramado o coração humildemente e dito: Deus, está doendo, está complicado para mim, eu não estou compreendendo essa dor, eu não sei porquê, não sei para quê, mas eu quero aprender, eu quero que o Senhor fale comigo, eu quero ouvir em silêncio aqui agora o que o Senhor tem a me dizer. Talvez um abalo da incerteza, de medos, ameaças, agressões, frustrações em relação àquilo que nós temos vivenciado, ou fracassos. Uma das maiores dores é a dor do fracasso, uma tentativa talvez profissional, e a falta de êxito nessa tentativa, e é a vergonha de falar: eu fracassei, e ao invés de reconhecer que fracassou, a pessoa começa a sublimar aquele fracasso, e aponta para outras direções para que ninguém veja que fracassou, gasta uma energia terrível para mostrar que está tudo bem, e na verdade a dor é muito grande. Um abalo talvez econômico, talvez por causa de alguma incompetência, talvez de uma enfermidade, ou de uma insuficiência. A gente poderia fazer uma lista gigantesca e falar sobre isso aqui nessa noite. Eu creio que cada um de nós tem essa responsabilidade de lidar com a sua dor. Talvez você se sinta como Jeremias num poço, num lodo, num lamaçal, e você não tenha perspectiva. E talvez a única frase que te reste a dizer é: se tenho a Deus, não me falta nada. Eu não sei, talvez você sinta esse lamaçal, e você não consegue evoluir, você não consegue crescer, você só vê obstáculos na sua vida. Essas talvez questões externas, mas muitas vezes dores internas são muito piores, de se sentir insuficiente, incapaz, derrotado, e tantas outras coisas mais que roubam o sono. A palavra do Senhor para a nossa vida é a seguinte: quando nós olhamos para o sofrimento, para a dor, para a aflição, para a angústia, a nossa esperança vai embora. Mas a esperança volta quando pensamos no seguinte: o amor de Deus e a bondade dEle não tem fim, inclusive para a sua vida. A esperança volta quando nós temos a correta perspectiva, ou o correto pensar sobre Deus. Quando nós vemos como Deus é carinhoso para conosco, ou até como Jeremias disse: quando clamei, Ele se aproximou de mim e disse: não tenha medo.
Que Deus nos dê a graça nos próximos dias a focarmos mais nessas questões que muitas vezes tentamos evitar, das quais tentamos fugir. Pense, traga à memória aquilo que te dá esperança, como diz a versão João Ferreira de Almeida. Eu quero trazer à memória aquilo que me dá esperança. Como é bom poder confiar nesse Deus de amor e de misericórdia. Que Deus te abençoe. Não permita que a dor tome conta do seu coração. Deixe Deus ministrar a sua vida. Feche seus olhos. Vamos conversar com Deus. Obrigado, Pai, mais uma vez, pela Tua presença na nossa vida, no nosso meio. Obrigado, Deus, porque a gente pode meditar na Tua palavra e cada vez mais percebemos o Teu amor, percebemos a Tua compaixão, a Tua misericórdia, Tua bondade para conosco. Cada vez mais percebemos que os planos que o Senhor tem para a nossa vida são planos eternos. E sabemos que há um cuidado especial, um estar perto do Senhor a cada um de nós aqui. Perto de cada um de nós aqui. Para que a gente sinta de fato que não fomos abandonados, não fomos deixados de lado, mas sim fazemos parte da prioridade do Senhor. Obrigado, Deus, por podermos refletir sobre a grandeza do Senhor. Pai, nós nos envergonhamos quando olhamos para nós mesmos e notamos que tantas vezes temos cobrado algo do Senhor que na verdade não faz nem sentido. Foi um egoísmo nosso, um orgulho nosso, uma vaidade nossa. E não consideramos a Tua declaração de amor. Não consideramos a Tua bondade. Não consideramos tudo aquilo que o Senhor já tem feito na nossa vida. Pai, eu oro aqui agora a favor daqueles que estão sofrendo. Onde a dor está tomando conta, a angústia, a falta de esperança. Pai, eu sei que essas pessoas precisam de um toque especial do Senhor. Precisam ouvir do Senhor uma palavra, precisam sentir o Teu abraço. Precisam sim algo sobrenatural. Não apenas alguém que lance a corda, mas precisam de um Deus que abraça. Pai, eu quero pedir agora que o Teu Santo Espírito venha abraçar essas pessoas e que um bálsamo, Deus, um óleo de cura seja derramado sobre essas vidas. Deus, que essas lágrimas sejam enxugadas. Deus, que essas pessoas tenham uma plena convicção em seu coração de que não foram abandonadas, não foram desamparadas. O Senhor está perto. Ó Deus querido, ministre isso no coração dessas vidas, nos corações dessas vidas, para que a esperança volte. Ó Deus, faça um milagre. Nós clamamos e temos essa liberdade de clamar. Que o Senhor estenda a mão, que o sobrenatural do Senhor se manifeste nessas vidas. Cremos que há poder no nome de Jesus, cremos que há poder no sangue de Jesus, cremos que há poder na palavra de promessa, cremos que há poder na Tua presença e por isso nós te damos plena liberdade de ministrar esse poder sobre as nossas vidas, sobre cada um que está sofrendo,
por algo. Oro por aqueles que foram abalados e já não sabem mais como continuar. Ó querido Deus, restaure essas vidas. Traga algo novo a esses corações. Traga alento, conforto, esperança. Ministre essas vidas da mesma forma. Pai, nós queremos voltar para a semana. Precisamos aprender muito com as circunstâncias diversas do nosso dia a dia. Pai, nós não queremos evitar o aprendizado. Por isso, que tenhamos tempo também nessa semana de meditar mais a fundo naquilo que causa dor, naquilo que de alguma forma quer gerar um abalo na nossa vida. Mas nós queremos falar contigo sobre essas questões. Nós queremos derramar o nosso coração diante do Senhor e esperar com paciência a ministração que vem do trono da graça. Obrigado, Deus, mais uma vez por esse momento, por esse culto, pela tua palavra. Obrigado, Deus, pela tua presença. E nos conduza na volta para casa, em nome de Jesus. Amém. Vamos nos colocar em pé, cantar essa última música. Depois que a graça e a paz do nosso Senhor Deus nos acompanhe. Confiando em nosso Deus e em seu eterno amor, não seremos abalados, não seremos abalados, não seremos abalados. Permaneceremos em fé. Se exércitos se erguerem contra nós, não seremos abalados, não seremos abalados, não seremos abalados. Quando vier a intensa escuridão, não temerá o nosso coração. A esperança nasce com a luz. Deus é por nós, Ele é o vencedor. Confiando em nosso Deus e em seu eterno amor, não seremos abalados, não seremos abalados, não seremos abalados. Confiando em nosso Deus e em seu eterno amor, não seremos abalados, não seremos abalados, não seremos abalados. Cairão, nosso Deus é mais forte, tudo Ele pode.
seus inimigos cairão. O nosso Deus é mais forte, tudo Ele pode. Mais alto nome não há, Jesus é grandioso, tudo Ele pode. Confiando em nosso Deus e em seu eterno amor, não seremos abalados, não seremos abalados, não seremos abalados. Confiando em nosso Deus e em seu eterno amor, não seremos abalados, não seremos abalados, não seremos abalados. Essa verdade de Deus para a sua vida, crendo nesse Deus, crendo nesse amor, confiando nele, não seremos abalados. Agora, se faltar fé, fica difícil. Uma ótima semana a todos. Deus abençoe o seu caminhar, te dê sabedoria, te guarde de todo mal, seja inspiração para a sua vida, em nome de Jesus.